Nesse canal eu adoro discutir tópicos que estão relacionados à mecânica quântica. A minha fascinação com a mecânica quântica vem de muitos lugares, mas com certeza também do fato que muitos físicos parecem meio ignorantes aos desafios e contradições que a mecânica quântica traz para nós físicos. Mas uma coisa que eu nunca discuti aqui são as aplicações da mecânica quântica. A gente tem que ficar consciente que hoje em dia trilhões de dólares são feitos cada ano na base de tecnologias da mecânica quântica. Então vamos discutir isso hoje para ver onde a mecânica quântica faz dinheiro para esse mundo e onde a mecânica quântica melhora a sua e a minha vida. Por exemplo, a gente conhece lasers. A tecnologia de lasers é baseada em mecânica quântica, eu vou explicar o porquê. E ela tem um volume anual de mais ou menos 100 bilhões de reais no mundo inteiro. Existem tecnologias que são muito maiores. Por exemplo, a indústria de semicondutores, ou especificamente, nesse caso, a indústria de transistores. Transistores são dispositivos que são muito importantes tanto para o seu celular, como para o seu computador, como para qualquer equipamento que você tem na sua casa que é um pouco mais inteligente. Mas não são só tecnologias desse tipo que a gente tem por causa da mecânica quântica. A gente também tem tecnologias que ajudam a gente a ser mais saudáveis e mais felizes, como a ressonância magnética, que hoje em dia é altamente usada para detectar doenças graves em pessoas. Mais uma tecnologia na base da mecânica quântica que tem um volume econômico não tão grande, mas um impacto enorme na nossa vida, são relógios atômicos. Eu vou explicar depois porque esses relógios atômicos são tão importantes para a gente. Outra tecnologia é a tecnologia de diodos e assim a tecnologia de LEDs. Hoje em dia, quase todas as lâmpadas funcionam com LEDs e aqueles que assistem esse vídeo, que são um pouco mais velhos, lembram quando o tempo todo a gente tinha que trocar lâmpadas porque todas as lâmpadas queimaram o tempo todo e também lâmpadas antigas tinham um uso de energia muito maior do que esses LEDs modernos que a gente usa. Existe mais uma tecnologia, que é a tecnologia de computadores quânticos, que atualmente não tem um volume econômico relevante, além do fato que as empresas têm um valor muito grande. E eu vou também falar sobre essa tecnologia e como ela talvez pode mudar a nossa vida ou não. Então, se a gente olha agora para todas essas tecnologias, e talvez eu me esqueci uma, mas eu espero que não, a gente consegue ver que a mecânica quântica cria um volume econômico anual no nosso planeta no momento de mais ou menos 4,3 trilhões de reais. Então, independente da importância enorme dessas indústrias para a nossa felicidade e o progresso da humanidade, também tem muitas pessoas nesse mundo que conseguem ter uma vida econômica por causa da mecânica quântica. Então, vamos falar sobre tudo isso e com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então vamos começar com a primeira tecnologia que eu mencionei, que é a tecnologia do laser, né? Um laser, então, é essa luz que vocês conseguem ver, que a gente usa quando a gente tem apresentações, as pessoas usam para apontar para certos lugares. E essa tecnologia, umas de vocês devem saber isso, é altamente relevante para muitas tecnologias. Mas vamos começar com uma explicação do que realmente é um laser. Um laser é obviamente uma fonte de luz.
Mas a luz de um laser é diferente da luz de, por exemplo, uma vela. Luz, como alguns de vocês talvez sabem e outros não, luz é uma onda eletromagnética. E só para deixar isso claro, quando a gente diz luz é uma onda, a gente realmente está falando sobre ondas, similar às ondas que você consegue ver no mar ou num lago. Mas a luz de uma vela consiste de pequenos pacotes de ondas que são muito curtas. Então você pode comparar a luz de uma onda com a superfície de um lago onde você não tem ondas ordenadas, né? Onde você tem todos os lugares, essas ondas naturais que você consegue ver acima de qualquer lago ou acima do mar. Mas você não sempre consegue ver isso no mar ou num lago. Por exemplo, quando tem zero vento e nenhum movimento, todas as ondas, depois de algum tempo, vão desaparecer e a superfície do lago vai ficar completamente plana. Numa superfície desse tipo, por exemplo, surfar é o melhor, porque a superfície de água está plana. Mas para surfar, você ainda precisa ondas. Mas você precisa ondas ordenadas. Essas vocês conseguem ver aqui. Isso aqui é uma das ondas mais famosas, ela fica ondas mais famosas do mundo, fica em Peru. E vocês conseguem ver que tem ondas muito bem ordenadas que estão chegando na costa. Isso é a analogia para um laser. Um laser cria luz de um comprimento de onda específico. E ele cria um trem desse comprimento de onda que é muito longo. E isso permite que a gente consiga fazer bastante coisa. Então, serve para quê? Lasers são usados em cirurgias. A gente usa eles para cortar coisas extremamente pequenas e sensíveis. Mas a gente usa também para medir distâncias ou para fixar um alvo, né? Isso é dos usos que você tem no militar. No militar você usa um laser para ficar fixo num certo alvo. Então é uma tecnologia que também é usada para fazer guerra. Lasers também são usados na fabricação, em vários passos na fabricação. Um dos mais famosos é para gravações, mas tem um monte de outras coisas. Mas também eles são usados para ler ou escrever dados. Então, para armazenamento de dados, lasers são muito importantes. Além disso, você usa essa tecnologia para criar hologramas. Então, a holografia é também bastante importante. Em geral, lasers estão hoje em dia muito presentes. E agora a gente pode se perguntar o que um laser tem a ver com a mecânica quântica. Então, isso tem a ver com o fato de como você consegue fazer um trem de luz com um comprimento de onda tão bem definido. E isso é possível por causa de níveis atômicos. Aqui vocês conseguem ver o processo que a gente usa normalmente para um laser. Laser significa Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Então, o que você faz? Você tem níveis atômicos diferentes. Cada nível atômico é associado com uma energia. A razão por que existem esses níveis atômicos é uma consequência das propriedades ondulatórias de elétrons. Esses níveis de energias diferentes, você agora consegue ter uma certa transição que tem exatamente a energia da luz que você quer produzir. E esse processo que vocês conseguem ver aqui nessa imagem vai fazer que você consiga amplificar a intensidade da sua luz com muita luz que está tudo exatamente com a mesma cor, a mesma frequência.
na mesma fase, a gente diz, significa que a onda realmente é absolutamente ordenada. E isso é como funciona um laser. Então agora vamos para uma indústria bem maior que a indústria do transistor. O transistor mudou o mundo inteiro. Então o que é um transistor? Um transistor é algum dispositivo que vocês conseguem ver aqui que é bem complicado, mas a ideia é o seguinte, que você tem um dispositivo e você consegue controlar como uma voltagem se corrente pode passar nesse dispositivo ou não. Principalmente é como um interruptor, se você quiser. E esse interruptor ele é baseado em pequenas semicondutores monocristalinos. E essa tecnologia permite que você pode fazer muitas coisas. Por exemplo, dentro de computadores, de celulares, de robôs, de qualquer coisa, você usa esses transistores para armazenar dados, para controlar certas ações. Eles são basicamente o elemento mais importante de computadores hoje em dia. Então, o que tem isso a ver com a mecânica quântica? E isso é, de novo, do fato que elétrons não são só partículas, mas também são ondas. Quando você tem elétrons dentro de um monocristal, esses elétrons eles são todos como ondas e interagem entre si. E isso cria algo que nós físicos chamamos a estrutura de bandas. E essa estrutura de bandas implica que a energia de cada elétron é conectada com o momento dele. Se o elétron tem um certo momento, tem que ter uma certa energia. E normalmente existem certas energias, nesse caso, que o elétron não pode ter. E são exatamente essas energias que abrem a famosa band gap, que é o que carrega a indústria de transistores. A gente vai voltar para semicondutores, mas agora a gente simplesmente foca no fato que, por causa das propriedades ondulatórias de elétrons, a gente consegue, na base de semicondutores monocristalinos, criar esse dispositivo elétrico que hoje em dia carrega o mundo. Vamos agora para um outro tópico que também é carregado da mecânica quântica. Isso é a ressonância magnética. Alguns de vocês já fizeram uma ressonância magnética e nesse caso vocês recebem essas imagens que mostram basicamente tudo que está dentro de você. Então, o que é ressonância magnética? Ressonância magnética é baseado no fato que os seus átomos dentro de você, eles têm um momento magnético. Pode ser bem pequeno, no caso de ressonância magnética nuclear, a gente está falando sobre o momento magnético de núcleos, significa dos núcleos dos seus átomos. Esse núcleo rotaciona, ele não está estável, ele olha para uma direção, outra direção e essa seta que vocês conseguem ver aqui simboliza basicamente o campo magnético dele, que pode mudar a direção. Então, na ressonância magnética, você tem um campo magnético, todos os núcleos se alinham, depois você bota um outro campo magnético e eles começam a rotacionar e você mede alguma resposta e assim você é capaz de olhar dentro de matéria. Então serve para quê? Serve para detectar muitas doenças que a gente pode ter. Então isso realmente ajudou a medicina num nível como poucas tecnologias. Então o que isso tem a ver com a mecânica quântica? A tecnologia aqui é um pouco complicada. No fim, o que tem a ver com a mecânica quântica é o fato que esse spin que a gente chama é uma consequência da mecânica quântica. Mas não é só isso. Nesse desenho, vocês conseguem ver
como são as bobinas que criam os campos magnéticos que você precisa para a ressonância magnética, como eles estão alinhados dentro de equipamento. E você precisa campos magnéticos extremamente altos. E você precisa campos magnéticos que podem mudar a direção muito rápido também. Então, o problema agora é que uma bobina elétrica cria um campo magnético, mas esse campo magnético, para ser suficientemente grande, você precisa passar muita corrente. E quando você passa muita corrente, as coisas esquentam. A gente chama isso a resistência elétrica. Mas você consegue evitar que a bobina esquenta se você usa bobinas supercondutores, que de novo é uma tecnologia da mecânica quântica. Quando você tem um supercondutor, os elétrons se conectam e você muda as propriedades da função de onda. Ela vira de uma função de onda fermiônica para uma função de onda bosônica. Não vou entrar demais nesses detalhes, mas de novo, então, nessa tecnologia você tem duas contribuições da mecânica quântica que são altamente relevantes. Vamos agora para uma outra indústria que é baseada na mecânica quântica, que é o relógio atômico, que vocês conseguem ver aqui num desenho meio engraçado. O relógio atômico é um relógio que tem uma precisão extremamente alta. Então, para isso, você usa uma tecnologia que é baseada nos níveis atômicos de átomos, normalmente césio, mas também existem relógios atômicos com outros átomos. De novo, você usa os níveis energéticos de elétrons que os elétrons têm por causa das propriedades ondulatórias dos elétrons que são dados para a mecânica quântica. Talvez um relógio atômico não pareça como algo super impressionante e super grande, mas na verdade os relógios atômicos ajudam muito a gente. Por exemplo, na metrologia. A gente consegue agora medir coisas com mais precisão. E o exemplo mais famoso disso é o GPS. Cada satélite de GPS tem um relógio atômico dentro para ele conseguir sempre saber exatamente a hora do sinal que ele manda. E com isso, você consegue usar o GPS com tanta precisão. E considerando que hoje em dia existem pessoas que usam GPS para achar um parceiro sob apps como Tinder ou Bumble, ou não sei como se chamam, essa tecnologia ajuda a gente para achar parceiros e fazer crianças. Então, uma tecnologia de alta relevância para a humanidade. Então, o que tem a ver com a mecânica quântica? De novo, a gente estava falando sobre os níveis de elétrons em átomos que são uma consequência da mecânica quântica que carregam essa tecnologia. Vamos para a próxima tecnologia. Uma outra tecnologia que tem a ver com semicondutores. Isso são os diodos. De novo, um diodo é um elemento elétrico e esse elemento elétrico funciona da seguinte maneira: você consegue passar uma corrente em uma direção, mas você não consegue passar uma corrente na outra direção, né? Aqui vocês conseguem ver como isso normalmente funciona. Isso é um semicondutor e esse semicondutor é um pouco diferente no lado da esquerda e no lado da direita. Ele é dopado em jeitos diferentes. De novo, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas isso faz que o diodo assim é possível. Para que servem diodos? Normalmente eles são usados em um monte de lugares que tem a ver com ler sinais eletromagnéticos ou que são usados para transferir um tipo de energia elétrica para outro. Os retificadores são exemplos, demoduladores, reguladores de voltagem e isolação de sinais.
Então, sempre quando você quer que um sinal elétrico se muda, por exemplo, de um sinal alternado para um sinal de corrente direto, você pode usar um diodo, mas também, se você quer isolar uma parte de um sinal elétrico de uma outra parte, de novo, você consegue usar esses diodos. Eles também são muito importantes para circuitos um pouco mais complexos, circuitos lógicos. Eles são usados para sensores de temperatura. Então, no nosso laboratório, por exemplo, quando a gente mede a temperatura, em muitos casos a gente usa diodos. E claro, eles são usados em LEDs. Eu já tinha dito na introdução que LEDs hoje em dia fazem luz em todas as casas e eles mudaram o mundo completamente. Em um lado, LEDs usam muito menos energia do que as lâmpadas que a gente usou antes. E no outro lado, eles são mais baratos e eles têm um tempo de vida mais longo. Então, em todos os sentidos, o LED melhorou a nossa vida. O que tem a ver com a mecânica quântica? De novo, aqui vocês conseguem ver uma outra estrutura de banda. Eu tinha mostrado uma antes. Isso é a tecnologia atrás dos diodos. E talvez um dia eu vou falar sobre isso em mais detalhe. Mas hoje eu não vou fazer isso. Em vez disso, agora a gente vai fazer um pequeno interlúdio. E isso é importante. Até agora, eu mostrei um monte de tecnologias que eram baseadas na mecânica quântica. Mas todos deles simplesmente usaram as propriedades ondulatórias de elétrons. Isso significa que a tecnologia se baseia na equação de Schrödinger. Mas eu tinha discutido muitas vezes que a equação de Schrödinger não é o nosso problema. O nosso problema, o desafio da mecânica quântica, que a gente literalmente não entende, é esse colapso de função de onda. Eu vou aqui botar um vídeo onde eu falo sobre esse colapso de função de onda em um contexto ou outro. Ainda não sei qual eu vou botar. Isso aqui eram tecnologias que usaram as propriedades ondulatórias de partículas, mas eles não tinham que mudar de um sistema que se comporta como uma onda para um sistema que se comporta como uma partícula. Ou quer dizer, a gente nunca tinha que colabir a função de onda ou fazer o contrário e deixar um sistema num estado mais coerente, a gente diz, quando o sistema vira num estado quântico que é descrito pela equação de Schrödinger. Mas tem uma tecnologia que tem essa propriedade. Tem uma tecnologia que usa exatamente isso. E isso é a computação quântica. Vamos começar com o que é a computação quântica. Geralmente, e muitos de vocês vão conhecer isso, a gente diz que tem um bit você tem em qualquer sistema de computador, um bit carrega uma informação, ele pode ser 0 ou ele pode ser 1, ou você pode dizer que ele pode ser sim ou não importa, ele tem só 2 estados. Se você teria um sistema quântico, significa um qubit. Nesse caso, esse bit poderia existir quando ele está num estado coerente, num estado de superposição entre 0 e 1. Então, ele poderia ser não só 0 ou não só 1, mas em vez disso, uma mistura dos dois. E agora a gente pode se perguntar, serve para quê? Às vezes, quando a gente lê nas mídias e os jornalistas falam sobre isso, a gente repara que eles pensam que agora você consegue simplesmente fazer um cálculo porque você pode testar todas as soluções no mesmo tempo. Não é tão fácil, não. Isso não é possível. Mas você pode fazer algo como algoritmos para problemas muito específicos, onde você pode mostrar que um qubit
teria uma grande vantagem para resolver um problema. E desses, existem um monte de algoritmos, né? Mas agora eu vou falar só sobre só para deixar claro como os problemas que a gente tem que resolver aqui são específicos, e nesses problemas um computador quântico teria uma vantagem. Por exemplo, o algoritmo de Deutsch-Jossa, que é um algoritmo bem famoso. Consideremos uma cadeia de valores, de 0 e 1. Então, uma cadeia de bits. E 1 é 0, 1 é 0, outro é 1, e assim continua. Podem ser 100 dígitos, 100 vezes um 0 ou um 1. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, e assim continua. E agora consideremos que essa cadeia é constante ou balançado. Significa, a gente não sabe o que é essa série, mas a gente sabe que só existem duas possibilidades. Uma ela só consiste de zeros ou uns. Nesse caso, a gente chama ela de constante. Ou ela é balançada, que significa que tem a metade dos valores 0 e a outra metade 1. Então agora, se você quer entender como você consegue agora saber se uma cadeia é 0 e 1, e você resolve isso de uma maneira clássica. Agora, se você testa o primeiro, você diz que é 0. Depois testa o segundo, é 0. Se você agora não tem um 1 em algum momento, se você tem 1, você sabe que é balançado, tudo bem. Mas se é um constante, você precisa fazer n mais 1 operações para ver se realmente é constante, né? Se o primeiro é 1, o segundo 1 pode ser constante, o terceiro 1 pode ser... Até você tem a metade do comprimento da sua cadeia. E agora, se todos eram 1 e o próximo é 1 também, você sabe que é constante. Então você precisa n mais 1 operações se a cadeia tem 2n valores. Isso, um algoritmo quântico poderia resolver mais fácil. Porque o que ele pode fazer, ele pode transferir todos esses bits para um estado coerente, e ele pode ver se o estado resultante mostra interferência construtiva ou interferência destrutiva. Algo que tem a ver com a propriedade de ondas. Não importa, o ponto é que você consegue resolver isso aqui em um passo de cálculo só que antes você tem que fazer uns outros passos para transferir o sistema para lá. Então, o que isso tem a ver com uma mecânica quântica? É óbvio, essa vez você transfere o problema para uma função de onda e resolve o problema no estado coerente dela. Mas isso significa também que você tinha que quebrar a função de onda no fim para ver o resultado. Você tinha um momento em qual você transferiu o problema de um estado coerente para um estado incoerente e vice-versa. E isso é a razão por que pessoas pensam às vezes que a computação quântica valoriza ou desvaloriza certas interpretações da mecânica quântica. Isso não é o caso. Todas as interpretações da mecânica quântica tentam dar uma ideia coerente sobre como esses fenômenos podem ocorrer, como coerência e decoerência entram na mecânica quântica, só que são todas diferentes. Tudo bem. Então, esse foi um vídeo sobre as aplicações industriais da mecânica quântica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, assina para o meu canal e com isso eu digo até a próxima.